Pois bem, galera, vamos então partir para a parte prática, tá? Para entendermos então a alma do programa How Picture Gun Pro, sobre o qual nós estamos fazendo os tutoriais aí. É um programa que eu já disse que é uma mão na roda para o atirador decifrar os mistérios, todos os mistérios e a matemática e a física de um tiro, tá bom? Vocês vão ter a oportunidade de ter um áudiozinho de fundo, o vizinho está meio apaixonado aqui, aí colocou o Zezé de Camargo e Luciano aí, vamos deixar então, de certa forma, entre aspas, esse contaminante no áudio, tá? Então vamos abrir aqui o programa e vocês têm, por certo vocês já instalaram aí a tela original de abertura do programa com o visual típico dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a personalizar, tá? O programa para que os dados que ele vai nos oferecer de leitura correspondam à realidade da arma, do projétil, da luneta, do tamanho do alvo e da distância do alvo que nós vamos utilizar. Então, como nós fazemos essa personalização? Preenchendo corretamente os dados que estão aqui, que vocês viram no tutorial anterior aí. Então vamos começar aqui, nós vamos usar mesmo esse calibre aqui, o 0.177 ou 4,5, porém o chumbo não é o HM. Como nós vamos usar o chumbo match, vamos então aqui fazer a inserção dele, como vocês já viram no tutorial lá. Vamos procurar aqui, Gamo match, achei aqui, 0.177, o calibre confere, então vamos selecionar. Ele já mudou aqui, automaticamente ele já me deu aqui o peso do projétil e o coeficiente balístico dele. Então, acerca do projétil, tá tudo ok aqui, já foi inserido. Agora nós vamos personalizar a arma, tá? A arma que nós vamos usar, ela não tem 245 metros na boca do cano. O rifle que nós vamos usar é o M4 da Croisman, calibre 4,5, ele tem 160 metros na boca do cano. Então nós vamos inserir aqui a nova velocidade, que é a velocidade real da arma que nós vamos usar, e vocês vão ver que a cada valor inserido nesses campos, os gráficos aqui embaixo se alteram para nos oferecer as medidas dentro do padrão que nós estamos pedindo aqui. Então vamos dar um Enter, 160 metros por segundo. A distância que nós vamos colocar o alvo não é a 30 metros, que meu terraço não tem essa medida. Eu tenho 17, vou colocar o alvo a 15. Então vamos colocar aqui que o alvo vai ficar a 15 metros e a luneta já está zerada para acertar a mosca aqui nos 15 metros, tá bom? A distância que a luneta está desse rifle, do centro dele. No caso desse Croisman, eu já fiz a medida, ele está a 4 centímetros certinho do cano da arma. Então nós vamos colocar aqui 4 centímetros, dá um Enter, tá? Já colocamos aqui então a distância certinha do centro da luneta com o centro do cano da arma, e a energia do projétil aqui já foi preenchida pelo programa. Os cliques de boa da luneta que nós vamos usar, a que nós vamos usar aqui, ela tem isso mesmo, ela é 1/4, ou seja, você precisa de girar o retículo em 4 cliques para ele percorrer 1 minuto de moa. Isso aqui também não vou entrar, que tem tutorial no canal explicando isso aí. Então isso aqui já confere com a luneta, vamos deixar assim. O dot set, é um cálculo de fábrica, às vezes as lunetas te dão isso também. A minha não tem essa informação, o fabricante não deu, então nós vamos deixar aqui com o que na fábrica se entende que é o dot set normal de uma luneta, tá? Que é 1000 dots. Então nós vamos deixar aqui o que está. Esse campo, o laser ou laser 8 e o laser 0, aqui o laser 0, nós não vamos mexer porque nós não temos instrumentos. Eu não tenho instrumentos para fazer essas medidas que são pedidas aqui, então não adianta preenchê-los. Nós vamos deixar mais na frente, eu vou explicar o que é isso aqui, tá? E aqui o zoom da luneta, né? Como a luneta que nós vamos usar, ela é uma 3x9x32, então ela dá um zoom de 3 a 9, nós vamos tentar fazer o tiro com zoom de 7x, então vamos mudar aqui de 7, vocês vão ver que todo aqui embaixo
no gráfico analítico muda, 7x, já colocamos direitinho como nós vamos fazer o tiro na luneta em Q-zoom, tá? Vamos aqui para esse campo, a arma não vai estar inclinada, então fica em 0 range, ela vai estar na horizontal certinho, tá? E esse campo range aqui, que vocês viram no tutorial, que trabalha conjugado com esse 0 range aqui, o 0 range é o lugar onde vai ficar o alvo e que a luneta está zerada para acertá-lo. O range é a distância que nós queremos que o programa continue fazendo a medição depois que ele passar do alvo aqui. Como o meu terraço só tem 17 metros, eu vou colocar aqui o que a gente tem, que são 17 metros, tá? Porque não adianta eu colocar aqui para ele medir até os 63 metros, sendo que eu não posso acompanhar o projeto nessa distância, porque a 17 metros já está o meu para-bala. Então ela vai medir aqui o alvo e vai encerrar as medidas do programa aos 17 metros. Então vamos digitar aqui 17, vocês vão ver que tudo vai mudar aqui embaixo. Já digitamos. Nós vamos então partir aqui para o campo Start, ou seja, a partir de que metragem eu quero que o programa comece a fazer as medições. Eu quero que ele comece a fazer as medições na boca do cano da arma. Então nós vamos deixar aqui na distância 0 mesmo, tá? Aos 0 metros, ou seja, já na boca do cano da arma, eu quero que o programa comece a medir o comportamento do projétil. Então nós deixamos o 0 aqui mesmo. O Killzone, que é o tamanho do alvo, da mosca que nós vamos atirar, eu vou mudar aqui para 5 centímetros para ficar mais fácil da gente visualizar. Então eu vou colocar aqui que é 5 centímetros, nós vamos usar um alvo de 5 centímetros. Aqui vocês vão ver que essas distâncias se alteram, já alteraram. Então o Killzone de 5 centímetros, ou seja, o alvo, o centro do alvo que nós queremos acertar, a mosca, tem 5 centímetros. E nós vamos permitir que haja uma tolerância no coeficiente balístico de 10%, ou seja, o impacto pode variar em termos de energia em 10% para mais ou para menos, bem como o muzzle velocity, a velocidade do projétil pode variar, está de 160, 10% para baixo ou 10% para cima, é a nossa tolerância, tá? Então nós vamos deixar aqui, porque isso aqui é tolerável que uma arma tenha essa variação mesmo. A velocidade do vento nós vamos deixar em 0, porque eu vou fazer o tiro ali no terraço e é um ambiente que praticamente não passa vento. Passa um pouco sim, mas é muito pouco, eu não vou considerar. Então nós vamos deixar aqui em 0. E portanto o ângulo do vento também aqui em 0, porque se não tem vento, não tem ângulo. Então essas medidas vão ficar em 0. Então está preenchida aqui a primeira parte, mas ainda não acabou. Nós vamos personalizar ainda um pouco melhor esse disparo, ok? Então, uma vez inseridos os campos, tá? Falta-nos conferir uma coisa. Vocês estão vendo que aqui no gráfico analítico tem a reprodução do retículo de uma luneta, aqui onde está passando o mouse, tá? Aí, o que a gente deve fazer? Conferir se esse é o retículo realmente que diz respeito à nossa luneta. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui no menu Retículos e no caso da minha é a genérica mil dot mesmo, é a comum, não é mil dot trabalhada com incrementos. Então a genérica mil dot, você vem aqui, habilita, você viu que mudou aqui, tá? Embora parecia que ele estava habilitado, lá que o programa vem realmente parecendo que está habilitada a genérica mil dot, mas quando você clica, o gráfico muda. Então aqui você tem do lado uma visão real, como se você estivesse vendo os 1000 dots da sua luneta, tá? E você deve, para começar a interpretar o gráfico direitinho e determinar onde seu projeto deve estar do jeito que você quer, acrescentar uma outra coisa que eu gosto de acrescentar, porque às vezes eu não trabalho só com essa distância, nem com esse tamanho de alvo. E o que eu gosto de acrescentar no meu caso é uma linha aqui
que simule onde está o cano da minha arma, uma vez que eu pedi que o programa meça para mim desde o bico do cano da arma. Então, como que você faz o programa colocar aqui uma animação de como se ele fosse o cano da sua arma? Você vem aqui em Embellishments e clica em Borderline, tá? Aí quando você clica, você vê que uma linha azul foi projetada, ela é reta, ela não tem inclinações, porque o cano da arma, ele não sofre o efeito da gravidade, ele pode sofrer o efeito da pulsação, ele balança porque a gente está tremendo, outra coisa, mas se ele estiver estabilizado, ele é retinho sempre, tá? Então, você já acrescentou aqui um detalhe a mais no seu gráfico. E se você fosse dar um tiro com a carabina 4,5, tá, a 160 metros por segundo, num alvo que estivesse a 15 metros de distância, sem vento, tá, com uma luneta, aqui mudou para 10x, deixa eu voltar aqui, porque eu precisei de reiniciar o programa, 7x, tá, com uma luneta com 7x de retículo, tá, 7x de zoom, perdão, que a luneta esteja a 4 centímetros, o centro dela do centro do cano da arma, com um alvo de 5 centímetros, você teria esse comportamento aqui todo do tiro. Agora que entra o que é mais bonito do programa, e é o que me encanta, e é o que eu quero passar para vocês. Vou tentar fazer da melhor forma possível, para vocês, como eu, curtirem esse programa à vontade. Então nós vamos partir agora para o entendimento da leitura dos dados que aqui estão. O que tudo isso significa? Vamos então para esse entendimento. Então, vamos começar a entender o que está, a princípio, constando aqui no alvo analítico. Primeiro nós vamos para ele no alvo, não, perdão, no gráfico analítico. Então vamos entender o que é cada campo, cada coisa desta, tá? Aqui embaixo, onde está passando o mouse, é a metragem, tá? De onde está a arma, da distância 0, até onde está o alvo, que é o 15, porque nós escolhemos aqui que o alvo vai estar a 15 metros, e mais 2 metros para lá, que foi o que nós pedimos aqui, no range aqui, que o programa acompanhasse o comportamento balístico até 17 metros. Então, esta área de baixo, que as unidades dizem respeito à metragem escolhida por nós, para que o programa fizesse por nós a leitura. Isso no eixo horizontal. No eixo vertical, tá, está o equivalente em centímetros, tá, daquilo que você verá no alvo, porque às vezes eu posso escolher que um alvo não tenha 5 centímetros, eu posso escolher que ele tenha 10 centímetros, eu clico aqui que usou 10 centímetros, aí ele vai ocupar aqui mais casas aqui nessa amplitude vertical aqui. Então aqui ele colocou de 6 positivo a 5 negativo, porque eu escolhi um tamanho de alvo pequeno, tá? De 5 centímetros. Então o que acontece? Ele na verdade ele vai descrever, tá? É um espaço que serve para descrever o tamanho do alvo, e ele sempre deixa casas sobrando, como vocês estão vendo, para cima ou para baixo, porque além de descrever o tamanho do alvo, ele vai descrever para você com exatidão em que ponto o projétil vai estar, quantos centímetros de altitude ele vai estar à medida que ele estiver ganhando, e a quantos centímetros de altitude ele vai estar quando ele estiver perdendo altitude já, quando ele estiver descendo, em metragens diferentes do alvo. Então aqui você tem a metragem de onde está o cano da arma, o ponto que você escolheu para o alvo e até onde você escolheu para a medição. Aqui os centímetros que vão servir para mim, para eu fazer a leitura de o projétil está a quantos centímetros do cano da arma ou do alvo e a que distância. E também para servir como as lacunas que serão preenchidas sempre numa cor que você pode personalizar sobre o tamanho do seu alvo.
Então nós entendemos já o eixo horizontal e o eixo vertical. Aqui do lado eu já tinha dito, é o retículo que nós escolhemos, tá bom? Que é o genérico de 1000 dots. Então tudo bem, nós já entendemos então a escala numérica e o retículo. Agora nós vamos entender quais são as principais linhas que ficam traçadas aqui no gráfico analítico. A linha azul, como eu disse, é o borderline ou a linha do cano da arma, né? É como se o cano da arma a gente pudesse ver ele prolongado. Na verdade ele vem até aqui no zero, mas como se ele pudesse ser prolongado, ele continuaria assim, ó. Então aqui é a linha do cano da arma. Existe a segunda linha, que é uma vermelhinha que vocês estão vendo o mouse passar nela aí. Esse é o X da luneta, é o ponto zero da luneta, é o ponto onde se encontra aquele eixo horizontal com vertical da luneta. Então é o ponto zero, vocês estão vendo que está aqui 0 e 15. Por que está 0 e 15? Porque eu zerei para 15 metros. Deu para entender? Isso aí está 0, 15,0. A gente lê de trás para frente, da direita para a esquerda, ele está zerado para 15 metros. Isso quer dizer que aqui, ó, quando a 15 metros, o projeto estiver a 15 metros, ele vai tocar exatamente o centro do alvo. Que quando você viu que quando você toca aqui, ele vira uma cruzinha, em vez da mãozinha vai virar uma cruzinha. Então a 15 metros ele está exatamente no zero da luneta, porque eu zerei a minha luneta, vocês estão vendo aqui em cima, para 15 metros, tá? Então essa linha vermelha é o centro da luneta, o X da luneta, exatamente o centro, onde os dois eixos se encontram na luneta. Esta segunda linha vermelha, na verdade, é um vermelho mais violeta, que está aqui abaixo do borderline, da linha do cano da arma, é a trajetória do projétil, tá? Você vê que o projétil, ele está saindo aqui, ele já começou a perder altitude em relação ao cano da arma, o cano da arma continuou direitinho, no ângulo certinho aqui, e o projétil já começou a declinar aqui a mais ou menos 1,5 metro aqui depois que ele deixou o cano da arma. Na verdade ele começa a declinar desde o momento que ele deixa, mas a 1,5 metro do cano da arma, você já começa a ver a curva e ele perdendo altitude. Está perdendo altitude, mas o programa calcula para que essa perda de altitude coincida em que quando ele estiver aqui em 15 metros, ele acerte direitinho o centro do alvo. E ele continua perdendo altitude aqui, e aqui se nós estivéssemos escolhido, ao invés de 17 metros, essa metragem que fosse maior, esse projétil, essa linha iria se delongar aqui para frente. Nós vamos fazer uma mudança, só para a gente ter uma ideia. Vamos colocar que seja 25 metros, por exemplo. Vamos mudar lá em cima, 25. Então você vê que o projeto foi declinando, e conta o programa médio até quando ele chegar aos 25 metros, que foi o que nós pedimos aqui. Então vamos voltar para o 17. Eu espero que acerca do borderline, a linha azul, da linha vermelha, que é o centro do retículo, e da linha violeta, que é a trajetória do projétil, esteja entendido. Então nós vamos partir agora para as demais linhas, o que elas querem dizer. Pode-se observar aqui no programa que as demais linhas partem todas do ponto zero do eixo vertical. Tá? E elas aqui no programa são, no total aqui neste caso, o número de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que linhas são essas tracejadas no nosso gráfico analítico? Elas são as linhas dos 1000 dots. Você pode ver que cada uma acaba num ponto, num 1000 dot diferente. São aqueles tracinhos, aquelas linhas que correspondem àqueles tracinhos que tem na sua luneta, se a sua luneta é 1000 dot. Então você vê aqui que esta linha vai coincidir com esse 1000 dot, a segunda com esse, a central, que é onde está o X da luneta, vai coincidir exatamente com o ponto de impacto, que é 15 metros, que nós miramos aqui, tá? A outra linha de baixo vai coincidir com o outro 1000 dot, e assim sucessivamente.
Então isso é como, na verdade, os 1000 dots vão se abrindo em relação ao alvo para poderem possibilitar medições diferentes no impacto com o alvo visto pelo programa. Então as demais linhas aqui são as linhas do 1000 dot. Aí vai ficar fácil para você, já até de forma de elementar de entender, você calcular, por exemplo, se a 15 metros, você mirando pela linha do meio, o X da luneta certinho, o impacto se daria no centro do alvo. Se você mirasse no segundo 1000 dot, pegaria aqui, ó, cerca de quê? Vamos acompanhar aqui, cerca de 2 centímetros abaixo, tá? Do seu alvo, do centro da mosca. Por quê? Porque o segundo dot, o primeiro dot abaixo, perdão, vem exatamente aqui, ó, a 15 metros ele tocaria o alvo aqui, e isso aqui dá mais ou menos 2,2 centímetros abaixo do ponto que nós miramos. Por isso que tendo esse programa fica fácil você calcular a que distância você vai ter que elevar 1000 dot ou não, tá? Para poder acertar o mesmo ponto que você deseja no alvo. Então essas linhas, elas dizem respeito a este detalhe aí. Então vamos aqui, ainda na compreensão do gráfico, entender por que temos esta área toda preenchida em lilás aqui. Vamos entender isso um pouco melhor. Nós já falamos que isso aqui é o nosso alvo, sendo que o centro do alvo, a mosca certinho que nós queremos atingir, nós miramos aqui aos 15 metros. Aqui seria o ponto de impacto ideal num alvo de 5 centímetros. Por que então que o alvo não começa aqui na distância de 15 metros, se nós programamos para que ele estivesse a 15 metros? Por que ele se projeta aqui para frente e se projeta também para trás dos 15 metros? Isso é por um detalhe muito simples de se entender. Eu vou usar aqui uma animação para tentar explicar isso melhor. Deixa eu habilitar aqui, então, como tudo está sendo feito ao vivo, vocês não reparem. Vamos então frisar a imagem. Então nós, na verdade, o programa deveria mostrar o alvo aqui a partir dos 15 metros, que foi isso que nós pedimos aqui em cima, tá? Opa, adiantei aqui um quadro que eu não queria, vamos voltar, tá? Isso. Então o programa deveria mostrar o alvo só que a partir de 15 metros. Que seria nesse ponto aqui, a 15 metros, o projeto ia tocar exatamente a mosca do nosso alvo de 5 centímetros. Por que ele mostra essa distância à frente aqui? Ele mostra para que nós entendamos uma coisa: o que ele projeta para frente e para trás dos 15 metros são as distâncias nas quais a trajetória do chumbo vai estar dentro desse perímetro de 5 centímetros, tá? Então, na verdade, o projétil vai ser disparado daqui do ponto zero da luneta, do cano da arma, e ele vai começar o seu voo, o seu arrasto. Quando ele tiver andado mais ou menos 2,90 metros, ele já está no perímetro dos 5 centímetros que dizem respeito ao impacto que nós queremos aqui no centro do alvo. Ele já entrou na linha do alvo quando ele está aqui a 2,90 metros. Nós podemos ver aqui por dedução, tá? A zona lilás começa aqui, então 2,90 metros, e ele vai se estender aqui para trás, e ele só vai sair desse perímetro dentro de uma determinada metragem aqui para trás, que não nos é apresentada no caso no programa aqui, porque nós escolhemos que ele encerrasse a medição aos 17 metros, tá? Isso tem uma aplicação prática. Vamos partir para ela. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou até atalhar e ir aqui já para uma vez para uma simulação nossa aqui. Digamos que nós estivéssemos mirando, como vocês estão vendo aí, numa pomba, na cabeça de uma pomba. Esse é um dos kill zone de qualquer caça viva, de qualquer ser vivo. A cabeça é ponto nevrálgico, todo mundo sabe disso. Então nós miramos, a pomba está a 15 metros de nós, e nós miramos para acertar exatamente aqui, ó, programamos aqui para acertar exatamente no centro da cabeça dela.
Aí você imagine que você está com a sua arma, isso aqui é a visada da sua luneta, você está com a pomba exatamente no centro do seu alvo a 15 metros. Aí nesse momento, imagine que você hesitou, puxa o gatilho agora, não puxa. Enquanto você hesita para puxar ou não, essa pomba voe. Mas naquela fração de segundos que você está hesitando, você não consegue mais voltar o dedo para trás no gatilho, e o gatilho é disparado, porém ela voou. Aí ela voou aqui, ó. Deixa eu parar aqui o programa nesse ponto, dar um freeze aqui de novo. Ela voou para essa distância aqui de 7 metros da nossa arma. Então, quando você mirou, ela estava aqui a 15. E quando você hesitou, puxa agora, não puxa, ela deu um voozinho e você não conseguiu retardar o puxar do gatilho para fazer outra mira, você disparou a si mesmo. E nesse momento da hesitação, até o momento que você puxa o gatilho, ela fez um voo de 8 metros, ela veio para 7 metros próximo da arma, quando ela estava a 15 metros distante da arma. Então, aos 7 metros, você não erraria o Killzone também. A diferença, vamos pegar aqui a trajetória do chumbo, a diferença é que o chumbo que impactaria este ponto dela em cima do bico a 15 metros, você vem acompanhando a trajetória do projeto, ele vai impactar exatamente o bico dela, que é 6 metros, ou mais ou menos o meio aqui, onde juntam os dois, o bico inferior e o superior, aqui a 7 metros. Então você não perderia o seu tiro. Vamos dar uma adiantada, digamos que ela voasse um pouquinho mais perto de você. Deixa eu diminuir aqui, frisar novamente. Entre o que você hesitou de atirar ou não, ela voou de 15 metros de distância de você para 3 metros de distância de você. Está aqui no mouse, que é só acompanhar o mouse. Você também não iria errar a pomba, porque ela entrou já naquele perímetro no qual o chumbo vai ficar preso nesse espaço de 5 centímetros de deslocamento. Então essa tarja que vem aqui, toda vez que você calcular em lilás, ela representa o período, a metragem na qual o voo do chumbo, o arrasto do chumbo vai se manter dentro da distância do alvo que você programou para acertar, seja mais em cima um pouquinho ou mais embaixo, mas ele vai acertar alguma zona dos 5 centímetros que você programou. Então aqui, digamos, a essa distância 3 metros, nós vamos pegar aqui a trajetória do chumbo, ele acertaria o pescoço, o início do pescoço desta pomba. Então você vê aqui em que ponto e a que metragem o chumbo estará dentro deste período, desse limite de 5 centímetros que nós definimos aqui como nosso Killzone. Então, na verdade, aparece até uma legenda aqui embaixo, nós vamos entender ela aqui agora. Ela está dizendo que o nosso chumbo vai estar voando nesse perímetro de 5 centímetros do alvo que nós definimos, desde a hora que ele se distanciar da arma em 2,90 metros, até quando ele se distanciar da arma os 23 metros e 10 centímetros. Então vamos voltar para o programa para a gente ver como que isso funciona, se é verdade. O exemplo da pomba aqui foi só para facilitar o entendimento. Então vamos voltar para o programa aqui. Espera aí que eu cliquei errado, tá? É ao vivo, não repare. Então ele fala aqui que até os 23 metros e 10 centímetros o voo do chumbo vai estar nesse perímetro de 5 centímetros do alvo. Vamos então ampliar aqui, ó, acompanhe o alvo, ó, de 17, vamos colocar 25 metros. Perdão, coloquei 24, 25 metros, vamos dar um Enter. Aí você vê a curva balística do projétil, que começou aqui aos 2,90, você pode tanto ver pela legenda que está aqui, tá? Vou clicar em cima dela aqui só para vocês verem, e que você pode acompanhar também aqui no gráfico numérico aqui embaixo. O chumbinho entrou no perímetro dos 5 centímetros aos 2,90 metros, ganhou altitude, ganhou aos 15 metros, ele estava exatamente no ponto de impacto que nós planejamos aqui quando zeramos a luneta para essa distância, e ele vai perdendo altitude, mas ainda impactaria um alvo que tivesse dentro desses 5 centímetros aqui, até aqui os 23 metros e 10 centímetros.
tá? Então esse tracejado aqui quer dizer que qualquer coisa que estiver, ou se o alvo que você programou se desloca para frente ou para trás, mas teria que ser em linha reta, se ele se deslocar, ele vai ser vitimado pelo chumbinho, que nesse período dos 3 aos 22 ele estará dentro dessa amplitude de 5 centímetros do alvo. Então por aí você vê a utilidade de um programa desses para você poder aproveitar bem os seus tiros. Então, esperando que esteja bem entendido, nós vamos então voltar aqui, tá, para os 17 metros que nós tínhamos. Vamos voltar e nós vamos então aprender agora a analisar, junto com o gráfico aqui analítico, o gráfico numérico também, tá? Então vocês sabem, vocês se lembram que essa linha azul é a linha do cano da arma, como se o cano da arma continuasse, né? Em vez de parar na boca do cano, ele fosse mais comprido. A linha dele é esta, e esta linha mais violeta embaixo é a trajetória do nosso projétil, tá? Então você vê o seguinte, quando você olhar aqui, você vê que o cano da arma, que é esta linha azul, está 4 centímetros abaixo da visada da luneta, porque confere exatamente com esse dado aqui, ó, que nós colocamos, vocês lembram? Por isso que você tem que medir a distância do centro da luneta para o cano da arma, tá? Esses 4 centímetros é a diferença entre a visada da luneta e o cano da arma. Você vê isso aqui no gráfico numérico. Range, a metragem a 0 metros, o ponto de impacto estaria 4 centímetros abaixo. Então, menos 4 centímetros. Então, da boca do cano, se você pôr um alvo aqui, você está vendo aqui, mas você vai acertar 4 centímetros abaixo. Por quê? Porque ele está 4 centímetros abaixo, a luneta está 4 centímetros abaixo do cano da arma. À medida que se distancia, o gráfico numérico vai interpretando o gráfico analítico aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, a distância de 14 metros. Nós vamos ficar passando um por um, não. Depois você pode observar um por um, porque seria desnecessário, isso é só para o entendimento. Digamos aqui, a 14 metros, o ponto de impacto seria menos 11 milímetros abaixo da linha da visada, tá? Isso é o ponto de impacto, menos aqui é abaixo. Então vamos ver aqui no gráfico analítico se confere. 14 metros está aqui, o ponto de impacto, como o programa não permite zoom, mas a gente vê que ele ainda está abaixo, ele está voando para subir mais um pouquinho para pegar no 15. Então seria esse pontinho aqui, exatamente esses 11 milímetros abaixo do ponto de impacto, que é o 0. Tá? A 16 metros, o chumbinho já teria perdido um pouco de altitude, ele estaria menos 11 e 16. Eu falei aqui, perdão, no 14, menos 11, não, mas é menos 0,63, tá? Eu falei que você desconsidere que o impacto aqui é os 14, seria menos 11, mas é menos 0,63 milímetros, tá? Que está aqui o 14. O 16, a 16 metros, é que seria menos 0,11 milímetros e 116 milímetros, tá? Então você vê que, vamos ver 16 metros, você vê que ele já baixou aqui, ó, cerca exatamente dos 116 milímetros que está calculado aqui. Então, esse primeiro campo vocês entenderam, ele te ajuda a calcular exatamente em que ponto do alvo e a que metragem o chumbinho vai estar, ok? Aqui os minutos MOA seria para, se você quisesse impactar esses 15 metros aqui, ao invés de usando o centro do retículo, você quisesse que o centro do retículo coincidisse, por exemplo, com o primeiro mil dot. Aqui está o tanto de clique de MOA que você tem que dar na sua luneta para que ele se ajuste aos pontos diferentes do seu mil dot, tá? No caso de um disparo. Isso aqui é mais usado quando o tiro é muito distante,
Porque para você ter uma ideia, se a gente atirando a 15 metros, quando já tiver 2,90 m, o chumbo já entrou no perímetro dos 5 centímetros, você não tem nem que compensar ângulo MOA aqui. Mas essa parte aqui, ela é destinada a te dar as medidas de compensação. Para longa distância, isso é excelente, para você saber quantos cliques você vai dar, tá bom? Quantos minutos, perdão, de ângulo, e aqui quantos cliques você vai dar. Aqui os 1000 dots são distâncias aqui calculadas em 1000 dots, tá? Que cada ponto está a 4 metros, ele estaria a menos 3,43 1000 dots de distância, tá bom? Então ele estaria aqui, ó, menos 3 aqui, ó, tá vendo? Ó, o primeiro 1000 dot a 4 metros, ele estaria exatamente aqui. Então te dá as distâncias em 1000 dots para você calcular, e aqui a quantidade em centímetros que você afetaria no seu alvo se você mexesse. Por que eles estão todos zerados? Porque na verdade, se você fizer esses ajustes que está pedindo aqui para essas distâncias diferentes, você vai zerar a luneta para distâncias diferentes. Se eu fizer, por exemplo, se eu fizer com ajuste de 2 metros, né, que está aqui menos 49,66 em ângulo de MOA, e eu desse aqui 2 cliques na minha luneta, tá? Para poder mudar o meu 1000 dot em menos 10,11 dot, ela ficaria zerada para os 2 metros. Por isso que aqui está tudo zero, tá? Então a parte analógica, que é essa aqui, ela lida direitinho aqui na parte numérico, no gráfico numérico, tá? Então isso não é complicado, é simples. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes de como você calcula o POI, o ponto de impacto, o MOA, os cliques, o 1000 dot, os desvios, porque se eu fosse entrar nisso aqui, a gente precisaria de entrar em muita fórmula, mas na prática, se o seu tiro for a distância, a única coisa que você vai compensar seria você saber quanto de ângulo MOA, para baixo ou para cima, em que houve desvio, sendo que o gráfico negativo é para baixo, os positivos são para cima, e quantos cliques você tem que dar na sua luneta para que o seu X, o ponto central da luneta, desça exatamente para esse ângulo aqui. O importante é este detalhe, que esses 2 detalhes aqui, a quantidade de ângulo MOA mudado e os cliques para você zerar nesses ângulos diferentes aqui. Então nós entendemos aqui nesse tutorial a leitura do gráfico do Tchergan Pro. Nós vamos no próximo tutorial, vocês não devem perder, porque o programa não para só aí. Então o programa é muito, muito rico. Agora nós vamos no próximo tutorial entender o que vai acontecer com o seu projétil a cada centímetro que ele percorrer ao longo do alvo. Até para, por exemplo, você não ter dúvida. Vamos dizer, a minha carabina está a 17 metros de uma pomba. Estou dando como exemplo uma pomba. É uma 4,5 só de 160 metros por segundo. Na hora que o chumbinho chegar lá, ele chega com joules suficiente, ele chega com energia suficiente para abater essa pomba lá. Então estes e muitos outros cálculos que o programa fornece, nós vamos passar no próximo tutorial, senão esse fica muito longo, ok, galera? É Arquimedes de Caratinga, desejando um abraço. Tiver dúvida, reveja o tutorial, tá? Gostou? Dá um joinha, divulgue, porque o nosso intento é esse, tá bom? Então fica aí um abraço e confira o lançamento aí do próximo tutorial.